Qualquer um consegue se alegrar por aquilo que é visível, mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza daquilo que eu espero. Eu não vejo o trabalhar da semente debaixo da terra, mas eu durmo sabendo algo na minha vida logo, 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 logo vai vir para a superfície. Deus tem um crescimento para você. Vamos ouvir a palavra. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Inclusive logo, logo vai chegar a Bíblia Bipower nova, viu? Já está quase em produção. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4. 1 Coríntios capítulo 3, verso 4. Diz assim o texto: pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas quem? Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Amém? Vamos orar por essa palavra. Senhor, nós estamos desejosos por ouvir Tua voz. Nós precisamos entender o Teu chamado, precisamos entender os propósitos que estão na Tua presença, Pai. Essa palavra pode mudar tudo na minha vida. Essa palavra pode mudar minha alma, pode mudar meu espírito, a direção das minhas decisões. A Tua palavra pode preencher os buracos e as lacunas que estão dentro de mim. Então nós te pedimos, ó Espírito, venha sobre nós. Ó Deus, nos levante com esta palavra. Eu quero sair deste culto carregando uma palavra. Eu preciso saber que o Senhor falou comigo. Dentre tantas vozes que insistem em me perseguir, eu preciso carregar a voz que me ama, a voz que sabe quem eu sou. Eu te imploro, fala conosco, Senhor. Eu acho lindo quando Paulo escreve à igreja de Corinto e diz: é Deus que efetua o crescimento. Paulo está falando, olha, eu e Apolo, por mais que vocês nos admirem, por mais que vocês reconheçam que nós pregamos a vocês, que a gente foi bênção para vocês, porém nós somos todos iguais. Nós somos apenas ferramentas. É Deus que faz crescer. Uma fé verdadeira, ela não é feita só de aprendizado, de culto, mas sim com aquilo que você faz com o que carrega. O que Paulo está ensinando? Paulo está dizendo à igreja de Corinto o seguinte: olha, vocês tiveram mentoria, vocês tiveram encontros comigo, a gente conversou, eu e Apolo ensinamos muita coisa, mas entendam uma coisa, só Deus faz crescer. Vocês podem gostar de mim bastante, vocês podem gostar do Apolo, mas quem faz crescer, quem faz a diferença é Deus. Um rega, outro planta, quer dizer, um planta e outro rega, mas quem faz crescer é o Senhor. É o Senhor que faz crescer. Não é a capacidade de quem está plantando, não é o talento de quem está regando, mas somente Deus dá o crescimento. E como é que Paulo desenhou esse crescimento? Ele comparou esse crescimento a uma semente. A uma semente plantada, regada, que cresce. E a gente sabe que o lugar onde a semente desenvolve é no escuro. A semente não sobrevive na luz. Ela não cumpre o seu poder na luz. Ela é enterrada. Ela está no escuro. Então Paulo está dizendo que esse crescimento que Deus dá vem a partir de uma escuridão, a partir de um lugar escuro, fechado, oculto, um destino oculto, um futuro oculto, um amanhã oculto, uma fase escura. Um planta, outro rega,
E Deus dá o crescimento, mas esse crescimento parte do quê? De algo que está no escuro, no oculto, escondido. Pode parecer simples, você fala, poxa vida, todo mundo sabe isso, pastor. Mas é isso que Paulo está ensinando, ele está falando da fé aqui. Ele está falando que para crescer tem que estar escondido. A semente só cresce quando ela está escondida. Semente não cresce em cima da mesa. Semente não cresce na superfície. Ela só cresce quando ela está escondida. Então você esconde a semente para que ela cresça. Você enterra a semente para que ela cresça. Claro, daqui a pouco ela vai brotar na superfície. Daqui a pouco ela vai aparecer, vai ter ramo. A luz vai alimentá-la, vai ter fotossíntese. Mas eu não posso esquecer que a etapa anterior ao crescimento foi a escuridão. A etapa anterior a ela desabrochar, ter cor, vida, forma, tamanho, não veio do glamour, veio das sombras, veio da escuridão. É isso que Paulo está tentando ensinar à igreja de Corinto, que você só cresce quando sua fé suporta o escuro, quando sua fé suporta a escuridão. O crescimento não vem da luz, o crescimento da semente vem da escuridão. E a pergunta é: nossa vida suporta fases ocultas? Nossa vida suporta destinos ocultos? Momentos escuros? Você planta uma semente, você planta esperando não que ela morra, ou seja, ela vai morrer, mas não que ela fique ali igual para sempre. Você planta, volta para casa com as mãos vazias, carregando uma esperança. Nenhum agricultor se despede da semente. Você se despede num cemitério, mas da semente você não se despede. A gente só vai a um cemitério quando alguém morre. Na tradição católica, né, no dia de finados, a gente não tem muito essa tradição. Mas nada de errado de você também ir no cemitério. Mas normalmente a gente não vai aleatoriamente. Hoje eu vou visitar o túmulo do fulano, eu vou visitar a sepultura do ciclano. A gente não faz isso. Mas o agricultor, ele não olha para a semente como um defunto. Ele diz: eu vou colocar você aí no escuro, eu vou para casa, mas eu vou voltar aqui. E quando eu voltar aqui, você vai estar diferente. Você não vai ser a mesma. Existe uma diferença entre enterrar e plantar. Quem enterra, enterra para não voltar. Quem planta, planta, deixando uma esperança de que daquele mesmo lugar algo novo vai vir, vai brotar. Essa é uma diferença muito importante, porque a Bíblia diz que a fé vem do escuro. Você planta no oculto, você planta no escuro, e após plantar você não vê mais. Você não vê mais. Você não sabe, porque tudo que acontece, acontece debaixo da terra. Todas as mudanças, toda a metamorfose, toda a mudança da semente, a morte da semente, o broto que vai sair dela, tudo isso acontece silenciosamente nas trevas, na escuridão. Você só sabe quando ela simplesmente venceu. Ela rompeu a superfície do solo e ela brotou, mas até que ela brote, você não sabe o que acontece ali embaixo. É um negócio meio misterioso, é um negócio meio nebuloso. Você apenas sabe que vai dar certo, mas você não vê. Você apenas acredita que uma hora ela vai brotar, mas como vai ser, quando vai ser, você tem uma ideia, mas você não domina, porque é o que nós chamamos de fase oculta. O futuro da semente está oculto, está escondido. E é isso que Paulo diz. Olha, eu planto, ele rega, mas quem vai dizer a hora que vai sair da escuridão é o Senhor. Eu prego, eu ensino, o outro ora, mas quem vai fazer a semente romper o solo é Deus. Por isso que você tem que tomar muito cuidado quando você se empolga muito com as pessoas,
Porque por mais que alguém seja bênção na sua vida, quem tem o poder de fazer algo sair das trevas é o Senhor Jesus Cristo. É Deus que dá o crescimento, é Deus que tira você de uma fase escura. E a fé no escuro, gente, é uma das coisas mais difíceis de se manter. É muito difícil, é difícil. Eu diria para você que é extremamente conflituoso. A semente ainda oculta, está tudo escondido. E nessa fase muitos se perdem, porque não tem nada para se ver, nada, a superfície não tem nada. A fé no escuro é a capacidade de ver uma transição, ou de imaginar uma transição que eu não estou vendo. Eu sei que debaixo do solo alguma coisa está acontecendo com a semente, alguma coisa está mexendo lá embaixo, mas eu não vejo. E é aqui que simplesmente muitos param, é aqui que simplesmente muitos desviam, porque nós estamos habituados a entender tudo, a ver tudo, a ter explicação para tudo. Mas a Paulo está dizendo: olha, eu planto, plantar é visível. Apolo rega, regar é visível, mas o crescimento não parte do visível, parte do invisível. A etapa que a semente rompe o solo, você não vê, só vê quando já aconteceu. E o fato da fé estar no escuro, de não existir uma movimentação visível, não significa que ela deve ser abandonada. Escute, o fato da semente estar debaixo da terra, e o fato de você não ver o que está acontecendo debaixo da terra, não te dá o direito de abandoná-la. Porque ainda que você não veja e não saiba quando ela vai romper, você ainda precisa regá-la. Você não vê o que está acontecendo, é oculto, está nas trevas, ela está lá embaixo. Mas ainda sem ver, você precisa voltar lá para regar. Não tem nada despontando, nada rompendo o solo, não tem um brotinho. Mas você sabe que tem alguma coisa ali, e que se eu não regar, vai morrer. Somente aqueles que possuem a capacidade de regar a semente, e aqui a semente simboliza a sua fé, no escuro, verão o fruto na superfície. Se você não tiver a capacidade de regar a sua fé no escuro, se você não tiver a capacidade de derramar água nela, quando ela está na escuridão, você nunca verá o fruto brotar na sua vida. Se você simplesmente não consegue derramar água no meio do nada, se você não consegue apegar apenas uma esperança, você jamais vai comer o fruto de algo da sua vida. Nada, nem trabalho, nem finanças, nem filhos. Se não houver uma rega à semente oculta, todo o potencial da semente vai ficar no chão. Se você não conseguir regar a semente na fase oculta, todo o potencial da semente vai ficar no chão. E não importa a sua trajetória, não importa se você foi discipulado por Paulo, não importa se você foi discipulado por Apolo, não importa quantos livros você leu, não importa quantas faculdades você fez, não importa quantos idiomas você fale, não importa se a sua semente é maravilhosa, não importa se o solo é maravilhoso, sem água nada brota. Sem água nada vive. A semente pode ser da árvore mais rara do mundo, o solo pode estar muito bem adubado, sem água não tem. Você nunca verá a revelação de Deus. E é isso que Paulo está falando. Você planta e rega, e até que Deus dê o crescimento, você continua regando. Até que Deus rompa as trevas com o broto da fé, você rega. Porque se você planta e abandona, todo o potencial da semente morre no solo. Não adianta crer um dia, confiar um dia, você tem que regar todos os dias. E é conflitante, porque na fase de regar, na fase oculta, só você sabe o que plantou. Alguns vão ver você com o regador ali na terra e vão dizer: nossa, você está regando a terra. Não, você vai dizer: não, peraí, não é a terra não, eu plantei uma semente aqui embaixo, mas eu não estou vendo, mas eu sei que eu plantei, eu vi, eu lembro o dia que eu estava aqui, eu lembro o dia que eu cavei o buraco e coloquei aqui. Fica tranquilo, eu estou regando, eu sei o que tem aqui embaixo, eu sei. Talvez as pessoas nunca vão saber, porque elas não estavam lá quando você plantou, elas não estavam lá quando você sonhou, elas não estavam lá quando Deus disse para você fazer, elas não estavam. Por isso que você tem que tomar cuidado, porque alguns não estão vendo nada, eles só conseguem ver a superfície, mas você sabe o
o que plantou debaixo da terra. Você sabe o que Deus te disse. E se você não regar a semente, todo o potencial da semente vai morrer debaixo da terra. Se você não regar a semente, se você disser, pastor, eu vou tirar umas férias, eu vou simplesmente parar um tempo, simplesmente eu vou ficar em casa um pouquinho mais, eu vou ficar um pouco mais descansado, simplesmente eu vou parar de regar por um período, estou cansado, estou exausto. Você tem todo o direito de fazer isso. A única coisa que pode acontecer é que aquela semente maravilhosa que Deus tinha para você na fase oculta, ela simplesmente vai desaparecer, porque nenhuma semente, por melhor que seja, sobrevive à falta d'água. A água é a capacidade de você continuar vivo, esperando que algo venha. Você só rega porque crê no potencial da semente. Você só rega porque ainda espera algo dela. Você só rega porque crê que daquela semente que você plantou, algo virá. É como se você dissesse, algo vai sair desse buraco, algo vai sair dessa terra. Eu estou aqui, regando. O sol está aqui no coco aqui, eu estou regando, porque eu sei o que eu plantei. Eu sei o que eu plantei. E eu afirmo a você que você não vai vencer absolutamente nada na sua vida enquanto a sua fé não permanecer viva em fases escuras. Você não vai vencer nada e ninguém na sua vida enquanto a sua fé não permanecer viva em fases escuras. Eu vou repetir pela terceira vez. Você não vai vencer nada e ninguém enquanto a sua fé não se manter viva em fases escuras. Você não vai vencer. Você não vai vencer, porque o crescimento vem da escuridão. O crescimento vem da escuridão. E eu quero dizer que o fato de você estar num lugar escuro hoje, a sua fé estar num lugar escuro, não significa que você está enterrado, você está plantado. Por que eu volto? Porque eu não enterrei, eu plantei. Há uma diferença. Quem enterra, enterra para não voltar mais. Quem planta, planta para voltar. Quem enterra se despede. Quem planta diz até logo. Quem enterra não volta. Quem planta retorna, tem rotina. Eu preciso voltar, eu preciso regar, eu preciso cuidar. Eu preciso arrancar ervas daninhas. Eu preciso limpar o solo. Por quê? Está na escuridão, mas tem um potencial aqui. Está na escuridão, mas tem um potencial aqui. E a pergunta que Deus manda eu te fazer é: quando foi que você esqueceu do que eu plantei em você? Quando foi que você esqueceu do potencial que eu plantei em você? Quando foi que você parou de regar só porque está numa fase escura? Deus plantou algo em você para que em nome de Jesus brote através de você. E o fato de você estar no lugar escuro, não espere viver sempre assim. Eu quero dizer uma coisa a você: se você regar, você não vai viver para sempre no escuro. Algo brotará disso em nome de Jesus. Eu não sei, meu irmão, eu não sei, mas não tome nota. Não foi seu enterro, não foi seu enterro. Eu não sei para que eu estou pregando aqui. Não vai colocar em memória, não vai colocar a cruzinha. Não, você não enterrou, você plantou. Porque você vai sair da escuridão. Em nome de Jesus, se você tiver a capacidade de regar a sua fé no escuro, você vai sair da escuridão. Paulo está dizendo, olha, um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E o crescimento é o que está na escuridão, sai da escuridão. A semente sai da escuridão. O que está enterrado, plantado, simplesmente rompe o solo e vem à tona. Por quê? Porque eu posso estar no meio de uma bagunça hoje. Eu posso estar vivendo uma fase que eu não sei explicar. A minha fase atual pode ser tudo diferente do que eu imaginava. Não era isso que eu imaginava, não era isso que eu vivia, não é isso que eu queria. Mas Deus manda dizer, você não é o fim. Você não está enterrado, você está plantado. Você está plantado nele. Sua adoração não é à toa, seu louvor não é à toa. Grite ao mundo, não é um enterro, é um plantio. Deixe sua família saber, não é um enterro, é um plantio. Eu não estou enterrado, eu estou plantado. É uma fase escura, é uma fase densa. Podem esperar, vai brotar alguma coisa de mim. Podem esperar, vai sair alguma coisa. Em cemitérios nada brota do solo. Nós que vamos lá e colocamos um catavento, nós que vamos lá e colocamos um vaso, porque nada mais brota, porque não há nada vivo lá no solo. Mas num campo de agricultura, num dia você não vê nada. Basta cair uma grande chuva e você percebe que todo o relevo está diferente. Porque nós não estamos enterrados, nós estamos plantados.
E eu quero dizer que você pode começar a anunciar a sua alma, ao seu espírito, às pessoas que moram com você. Pode esperar, porque logo eu estarei de volta. Pode esperar que logo a minha versão vai estar de volta. Eu estou plantado no Senhor, logo o meu equilíbrio emocional vai brotar. Eu estou plantado no Senhor, eu estou plantado numa fase escura. Eu estou dando glória numa fase escura. Pode ficar tranquilo, que daqui a pouquinho o meu temperamento vai equilibrar. Pode ficar tranquilo, eu estou adorando no meio da crise financeira. Fica tranquilex, daqui a pouco eu vou pagar todas as minhas dívidas, porque eu estou regando numa fase escura. Qualquer um consegue se alegrar por aquilo que é visível, mas a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza daquilo que eu espero. Eu não vejo o trabalhar da semente debaixo da terra, mas eu durmo sabendo algo na minha vida logo, 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 logo vai vir para a superfície. Deus tem um crescimento para você. Você precisa entender como Deus trabalha. Você tem que entender que Deus vai abençoar você de acordo com o seu apetite em ser plantado. Todo mundo quer ser abençoado, mas ninguém quer ser plantado. Todo mundo quer ser transformado, mas ninguém quer ser plantado. Quem quer viver na fase escura? Quem quer viver na escuridão? Ninguém. Mas escute, o fato de você estar plantado, o fato de você estar na escuridão, não significa que a semente não vai revelar o destino. E eu sei que alguns estão dizendo assim: pastor, eu estou numa fase escura. Mas escute, a semente está numa fase escura porque ela está prestes a revelar o seu destino. Deus tem um destino para você. Nenhum de vocês aqui nasceu para viver apenas o dia de hoje. O dia de hoje você vai enfrentá-lo, mas você não foi feito para o dia de hoje. Você foi feito para algo muito maior do que você. A semente, ela nunca é representativa ao tronco, ao galho. Ela é sempre menor. Ela não se parece, mas tudo que sai da terra parte de uma semente, porque Deus quer mostrar que há um processo que nasce das trevas. Quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Só havia trevas, não havia nada de bom lá. Mas em nada, das trevas veio a luz, das trevas veio o equilíbrio, das trevas veio o agir de Deus. Deus não tem medo das trevas, porque Ele é maior do que elas. E Deus manda eu te dizer: você precisa regar a semente. Você precisa. Mas eu sei que alguns aqui falam: pastor, eu não tenho mais água. Eu não tenho mais água para regar a semente. Talvez a semente da família, a semente do casamento, a semente dos filhos. Eu não tenho mais água. Tem hora que não tem água. Tem hora que não tem palavra. Tem hora que a gente está tão cansado, estressado pela fase oculta, que a gente não tem nem assunto mais para falar. Posso falar português correto? Está de saco cheio. Porque a gente olha todo dia lá, rega, carrega lata d'água na cabeça e nada brota. E você fala. E algumas vezes a gente não tem água. E aí o que faz? Quando não tem água? O que faz quando não tem água? O que faz quando não tem água? Quando não tem água, você chora. Porque lágrimas também regam a semente. O Salmo 126, versículo 6, o salmista diz que aquele que sai, Salmo 126, 6, aquele que sai chorando, aquele que sai chorando, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, ele sai chorando, mas como que ele volta? Ele voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Talvez você diz assim: pastor, eu não consigo ter água. A vida está difícil, as contas não me deixam nem ter água. A energia foi embora, eu não tenho palavra, eu não tenho paciência. E eu repito, tem momentos que a gente não tem água, não tem apoio, não tem recurso, não tem conhecimento, não tem saúde. O ideal seria ter água. O ideal seria ter água, o ideal seria ter força, o ideal seria estar cheio do Espírito Santo. O ideal seria olhar para a fase oculta e dizer: medos, ansiedade, depressão, saiam, porque ainda que eu não veja, eu sei que debaixo desta terra há um potencial para mim. Mas você não é super-homem,
E eu louvo a Deus por aqueles que têm as caixas lotadas d'água. Eu louvo a Deus por aqueles que estão aqui, que são realmente imparáveis. Mas eu quero dizer que se você está numa fase de sequidão, desértica, você não pode deixar que a semente morra debaixo da terra. Se não tem água, chore. Você tem que irrigar essa semente. Se não consegue ser forte, se não consegue profetizar, se não consegue pisar na cabeça do inimigo quando a terra seca, chore. Você não pode deixar o potencial morrer. Você não pode deixar o tempo destruir aquilo que Deus plantou em você. Você não pode deixar a dureza da vida matar aquilo que Deus colocou. Lambuze seu travesseiro. Chore. Chore no chuveiro. Chore deitado. Chore na condução. Mas regue a semente. Não é o choro catastrófico, não é o choro da desistência, é o choro de alguém que vai dizer: eu estou soluçando porque eu não tenho água. Eu estou soluçando porque eu sou gente e eu tenho meus limites. Mas eu estou aqui dizendo, Senhor, que mesmo deitado em posição fetal, mesmo chorando como criança, eu não estou chorando porque eu sou vítima, não. Eu não estou chorando porque eu estou desistindo da vida, não. Eu estou chorando desse jeito porque acabou a água, acabou a força. Mas eu ainda acredito no potencial da semente. Eu ainda acredito que o solo não vai ficar seco. Algumas vezes o solo fica tão quente pela pressão da vida que as lágrimas são frescor. Você já chorou para se renovar? Você já chorou na presença de Deus? Não estou dizendo aquele choro vitimista de eu não aguento mais, blá, blá, blá. Não, aquele choro de dizer: Senhor, estou tão cansado, mas refrigera minha alma. E aí você chora, e o Espírito Santo te abraça, e Ele vem secar suas lágrimas, Ele vem cuidar do seu coração, e Ele vem secar você. Eu quero te dizer que algumas vezes Deus vai usar suas lágrimas para regar os seus sonhos. Algumas vezes você vai chorar só para voltar a acreditar. Algumas vezes está tudo tão seco, e você vai fechar a porta do teu quarto e vai desembestar, chorar, e de repente no meio daquelas lágrimas, aquelas lágrimas vão cair no mundo espiritual, naquela terra seca, e aquela semente que estava prestes a morrer, o sonho que estava prestes a acabar, a desistência do marido, a desistência dos filhos, de repente a desistência do ministério, de repente a desistência da profissão, de repente aquelas lágrimas vão regar os sonhos. Algumas vezes você tem tudo para persistir, mas falta água, então chore. A Bíblia diz que aquele que sai plantando e chorando, não é o lamento. Lembra que é plantar, não é enterrar. Aquele que sai plantando, não é enterrando. Não é o choro do caixão. Não é o choro do velório. É o choro da plantação. Há uma esperança naquela semente. Aquele que consegue plantar, enquanto lança a preciosa semente, não é chorar por qualquer coisa, mas é chorar sobre a semente. É chorar olhando para o meu filho que está nas drogas hoje e chorar vendo-o restaurado. É olhar para a minha vida profissional que está em frangalhos e chorar vendo a minha vida restabelecida. A Bíblia diz que esse que consegue plantar e chorar vai se alegrar. Esse que consegue plantar e chorar vai se alegrar. Não sei se você está entendendo. Esse que consegue plantar e chorar. A semente, ela tem um retrato. Ela já diz para você o que ela vai se tornar. É quando você chora por aquilo que vai se tornar. Não é um choro de tristeza, é um choro de esperança. Não é um choro de sepultamento. É um choro de hoje está no escuro, mas amanhã vai brotar. Não é um choro de desespero, não. Não é um choro de desistência. É um choro de esperança. Hoje eu não estou vendo nada, mas há um potencial na semente. É por isso que a gente ora, é por isso que a gente canta. Por quê? Porque eu sei que eu vou me alegrar. Essa situação vai me trazer alegria, essa situação vai me trazer orgulho. Eu vou me alegrar. É isso que a Bíblia promete. Aquele que planta a semente chorando, ele vai voltar para o mesmo lugar. Você não volta se enterra. Se enterra, você não volta mais. Você põe a plaquinha lá e acabou. Segue a vida, mas o agricultor tem que voltar, porque ele sabe que não vai ficar igual. Algo vai brotar, algo vai sair. Levante suas mãos para cá. Deus vai colocar feixes. Existe uma multiplicação vindo para a sua vida. Aprenda, o segredo não é chorar. O segredo é chorar pela semente. O segredo não é chorar por qualquer coisa, é chorar pela semente. Você tem que chorar pela semente. Você tem que chorar, oh meu Deus do céu, qual é a sua semente? Porque desse choro virá uma abundância.
chore. Passou por momentos de secura, chore. Deus manda eu te dizer, você achou que foi em vão, não foi. Não foi. Hoje eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Suas lágrimas nunca foram em vão. Chore pela semente. Feche os olhos sobre a semente. Você está escondido para crescer. Deus escondeu você para crescer. Deus escondeu você. Deus vai transformar você. Salmo 56, verso 8. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Registra tu mesmo o meu lamento. Recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? Só porque você não teve uma família estruturada, você achou que está enterrado? Pode chorar pela semente. Deus vai te dar uma família. Só porque você não teve um namorado, plante um relacionamento em Deus e chore. Diga, Senhor, eu quero alguém ao meu lado, e chore. Chore em cima dessa semente. Chore. Deite em posição fetal. Eu já deitei algumas vezes. Chore. Mas não é chore, não aguento, Senhor, eu estou enterradinho aqui. Mas eu creio que há um potencial nessa semente. Eu creio. A decisão de mudar, de ir atrás do imóvel, arrancou lágrimas de mim. Chorei, falei, meu Deus, não quero errar, não posso errar com esse povo, não quero errar contigo. E aí eu peguei uma semente. Deus falou assim, vocês não têm pedido crescimento? Vai dar medo, dá, mas chora aí. Aí eu chorei. No outro dia, peguei o telefone, entrei no Google e comecei. Galpões, empresas grandes. Tudo na escuridão, ainda está na escuridão. Não assinei o contrato ainda. Mas eu estou regando a semente. Quando eu conto para vocês, eu estou regando a semente. Uma hora, o broto vai sair da terra. Vai sair. Vai sair. Você não está enterrado, você está plantado. Algumas pessoas nunca serão abençoadas, porque elas não conseguem lidar com a fase oculta. Algumas pessoas nunca serão abençoadas, porque a fé delas não sobrevive à fase escura. Pessoas só querem ser e ter seus destinos revelados pelas profecias. Correm atrás de profetas, correm atrás de... Não, seja fiel na fase oculta. Seja fiel na adoração. Sem processo nada vai ser seu. Fala comigo, sem processo nada nunca vai ser meu. Você tem que entender que existe um poder no processo. Aquela semente, ela começa no plantio, depois a fase da rega, e depois a fase de brotar. É bom ser afligido, é bom passar por preocupações, é bom lidar com a pressão, é bom passar por fases que eu tenho que me arrastar para vir para a igreja. É bom porque daqui a pouco eu vou olhar no retrovisor e vou dizer, olha, parecia que eu nunca ia sair dessa escuridão, mas Deus me revelou e eu sei que eu saí disso. Você tem que entender uma coisa, quando você vive o processo, você não precisa puxar o saco de ninguém. Quando você vive o processo, quando você tem fé na escuridão, você não precisa se vingar de ninguém. Você não precisa fazer média com ninguém. Porque você sabe que essa transformação não veio de um jeitinho. Essa transformação não veio de um quebra-galho, não veio de um favor. Essa transformação não veio de fazer média. Essa transformação veio da rega com lágrimas. Essa transformação veio de sobreviver e ser fiel a Deus numa fase escura. Então é seu, é meu. Eu não preciso puxar o saco de ninguém. Eu não preciso ficar fazendo favor para ninguém. Eu não preciso, porque o que eu tenho é meu. Veio de lágrima, veio de suor. Eu conquistei na presença. Eu conquistei sendo fiel a Deus no escuro. Eu confiei. Lucas 6,38 diz, deem-lhe e será dado. Boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usadas para
medir vocês. Eu quero encerrar dizendo, não importa o que aconteceu na sua vida, regue. Não importa o quanto tempo você está na fase escura, regue. Deus escondeu você para você crescer, regue. Ah, pastor, mas eu estou chorando. Há uma promessa em Apocalipse 21:4 que Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima. Chore mesmo, Ele vai consolar você. Não haverá mais morte no céu, nem tristeza, nem choro, nem dor. Mas enquanto estivermos aqui, você tem que chorar. Quando você não ver, quando você vê que a vida está muito difícil, chore. Quando você perceber que a escuridão está tentando matar o propósito, chore, busque. Mas não pare de regar. Quer ver as janelas do céu se abrir? Quer ver o fogo de Deus descer? Abra a sua boca, levanta as suas mãos e regue, grite, se lamente, mas não deixe que a semente seja sepultada. Você plantou, alguns aqui terão águas, outros terão apenas lágrimas, mas seja lá o que você tiver, não deixe a semente morrer no solo, não deixe o plano de Deus se acabar. Você não está enterrado, você está plantado. Você não pode simplesmente abandonar o plano de Deus, você não pode. Deus está dizendo, confia em mim. Regue, Deus está forjando o seu coração. Deus está te ensinando a regar no desespero. Deus está te ensinando a ser fiel na fase oculta. E eu creio de todo o meu coração, eu creio que Ele vai cumprir aquilo que prometeu. Eu creio. Deus manda eu te dizer, mantenha a sua fé viva no escuro, porque não é o que parece. Não é. Quero que você feche os seus olhos nesse instante. Fala comigo assim: Jesus, mexe na minha cabeça. Se você tem água, jogue água. Se você não tem água, chore. Mas Deus escondeu você. Avivamento não vem de alegria, avivamento vem de luto. Avivamento vem de frustração. Deus já fez a natureza para nos ensinar como as coisas funcionam. A semente vem da escuridão. E o agricultor, ele só tem uma garantia: a esperança. Se você perder a esperança, você perdeu tudo. Se você deixar a sua mente ficar fazendo você imaginar coisas, você perdeu tudo. Regue. Mas pastor, não vejo nada. Regue que você vai se surpreender. Regue. Não tem água, chore, mas não perca a esperança. Não perca a esperança. Só você sabe o que está debaixo dessa terra. Só você sabe o quanto Deus já falou com você. Só você sabe o que Ele já te prometeu. Só você sabe. Só você sabe o que Ele tem para a sua vida. As pessoas, elas vão dizer que é inútil, mas Paulo está falando, gente, não sou eu, não é Apolo. Quem tira você do escuro é o Senhor. E até que Ele te tire do escuro, regue. Chore, fale, deixe os brilhos nos olhos. Não canse. Não pare, está no hospital, está fazendo hemodiálise, o câncer chegou. Regue. Tem dia que a água vai secar, chore. Quando a água voltar, regue. Quando não tiver água, chore. Mas pelo amor de Deus, não desista da semente. Deus escondeu você para crescer. Há uma expectativa do céu para que uma fase chegue e você brote. Você não pode esquecer quem Deus é. Você não pode limitar Deus a uma sensação humana. Você não pode limitar Deus àquilo que os seus olhos veem. Você não pode limitar Deus àquilo que o teu chefe diz. Você não pode limitar o poder de Deus àquilo que a tua experiência conta. Você não pode limitar o poder de Deus àquilo que é a média das pessoas que convivem com você. O teu Deus é inexplicável, Ele é incrível, Ele é imparável, Ele manda em tudo e todos. Ele tem tudo em suas mãos. Ele inclina o coração dos homens para onde quer.
quer, e a única coisa que Ele está falando: você quer ver um fruto na sua vida, você quer realmente ter uma vida espetacular, regue a sua fé no escuro, regue a sua fé no escuro, regue a sua fé no escuro, regue a sua fé no escuro. Nada está aqui acontecendo, mas no espiritual regue, levante-se, regue a sua fé, regue esta empresa, regue esta família, regue este relacionamento, regue a vida dos seus filhos, regue sua vida espiritual, regue sua alma, regue sua saúde, regue. É escuro, mas eu estou aqui, regue. Eu não enterrei você, eu plantei você. Eu não enterrei você, eu plantei você. Eu não enterrei você, eu plantei você. E não é à toa que eu disse que voltarei para te buscar. Se eu tivesse te enterrado, nunca diria que voltaria. Eu plantei você, e é por isso que eu voltarei, porque essa pequena semente que eu encontrei aqui em Itaquera, essa pequena semente que encontrei aqui em Carvalho, essa pequena semente que encontrei, ela vai brotar, ela vai crescer, ela vai render glória, aleluia. Labasuri me cantelebe coçarabai.